Fala aí pessoal, Joesley Hammer aqui mais uma vez e mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, é isso mesmo. Ele é educador, economista, professor de educação financeira, ele é consultor, é isso aí. Eu estou aqui com o Fred Nazar. Fred, é uma honra ter você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Joesley. O prazer é todo meu, a honra é toda minha poder dividir o espaço contigo aqui e a gente trocar algumas informações importantes. É isso aí. Ó, o Fred tem muita informação importante, pessoal. Fica ligado aí, porque é muita coisa boa hoje, não é, Fred? Sem dúvida nenhuma. A gente vai trazer para vocês aqui um tema bem interessante, que é dinheiro, né? Quem não gosta de dinheiro? Vamos lá. Ó, eu gosto de dinheiro, pessoal. Modéstia à parte, dinheiro é bom, viu? Se você não gosta, precisa mudar isso aí, porque dinheiro é bom, faz negócio, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Certinho. Ô, Fred, me fala um pouquinho de você, cara. Você é economista, você é consultor, professor. Me conta essa história aí. Como é que é? Pois é, eu sou economista de formação. A minha vida inteira eu sempre trabalhei com a parte financeira. Legal. E quando eu era garoto, eu sempre ficava olhando, na minha época eram os gibizinhos, né? A gente lia os gibis e tal. E eu sempre ficava lendo o do Tio Patinhas, né? O Tio Patinhas era o patinho rico lá e tudo mais e tal. E eu falava, pô, que legal. E aí eu sempre desenvolvi essa coisa de gostar do dinheiro, de gostar de saber entender como funciona e tudo mais. E aí foi chegando a época de faculdade, né? Os meus amigos todos falavam assim para mim, pô, você tem que fazer direito, cara, você tem cara de advogado. Pô, você tem que fazer administração, você tem cara de administrador. Não, eu vou fazer economia. Mas economia, cara, você tem nada a ver com economia. Não, eu quero economia, eu quero economia. E eu comecei a trabalhar muito cedo, a minha vida profissional começou, eu devia ter meus 14, 15 anos quando eu comecei a trabalhar. E assim, deixei para estudar depois. Então, eu fui entrar na faculdade mesmo, eu tinha 28 anos, eu já era um pouco mais velho, né? Geralmente a gente entra com 18, 19 anos na faculdade. Eu entrei com 28 anos, definido já no que eu queria, eu entrei no curso de economia. E ali eu fiz o curso, sou formado aqui pela Facef, aqui em Franca. E fiz, na minha época eram 5 anos, hoje infelizmente o curso não existe mais, né? O curso de economia se encerrou justamente porque não tem aluno, não forma turma. E eu então fui fazer o curso e, pô, eu trabalhava, estudava, aquela coisa, aquela loucura. Eu tinha que trabalhar para poder pagar a faculdade, pagar o aluguel. A minha família não é daqui de Franca, eu vim de fora e tudo mais. Eu estou em Franca desde 1990. Então eu tinha que trabalhar para poder me bancar, né? A minha família não tinha condições de me manter. E eu então fui buscar aquilo que eu queria para mim, dependendo somente e exclusivamente de mim. E comecei, então, vim para trabalhar e trabalhei e tal. E aí entrei na faculdade, comecei a fazer o curso, gostei, comecei a pegar gosto pelo negócio. E eu era aquele aluno Caxias, né? Eu era o primeiro a chegar na sala e o último a sair. Eu me lembro que, na ocasião, os professores passavam a matéria, passavam o conteúdo, e aí eles terminavam e davam um tempo para a gente terminar de copiar e tudo mais. E começavam a fazer as explicações, aí explicavam as coisas. E aí o professor sempre pergunta, alguém tem alguma dúvida, né? E ninguém falava nada. E aí eu sempre levantava a mão, professor, assim, assim. Então, os professores, quando eles terminavam, eles já falavam, vamos lá, Fred, qual que é a dúvida aí e tudo mais. Eu sempre interagi muito, né? E depois me formei, né? Vou deixar minha modéstia de lado aqui, fui o melhor aluno da turma, ganhei os prêmios todos durante os 5 anos do curso, porque eu me esforçava muito, eu me dedicava muito, eu não tinha outra opção. Eu estava ali para poder plantar uma semente que eu ia colher no futuro. Show. Eu escolhi uma profissão, então eu tinha que me dedicar àquilo. A minha família não tinha condições de me manter. Meu pai, meus irmãos e minha mãe me ajudaram sempre no que era possível, mas eu tinha que aprender a me virar sozinho. Afinal de contas, eu iria me tornar um homem e eu teria que ter uma profissão, enfim, né? Eu me via daquele jeito. Legal. E aí eu consegui me formar, me formei com louvor, ganhei os prêmios todos, fui homenageado pelo Conselho Regional de Economia como o melhor aluno da turma. Hoje, inclusive, eu sou delegado municipal do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Aqui em Franca, eu sou o representante do Conselho. Olha. Então, assim, foi uma trajetória de muita dedicação, de muito esforço, mas que com certeza valeu a pena.
Por que eu falo que valeu a pena? Porque a gente só encontra a felicidade quando a gente faz o que gosta. Verdade. E eu sempre fiz o que eu gosto de fazer. Então, as pessoas falam assim para mim, pô, você é um cara tão alegre e tal, pô, assim, pô, você não tem momentos difíceis? Cara, todo mundo tem momentos difíceis. Mas a gente encontra, de fato, a felicidade quando a gente faz aquilo que gosta. Então, eu dou muito esse exemplo. E depois disso, depois de formado, eu recebi um convite, um desafio, foi praticamente o maior desafio na minha vida, no campo profissional. Eu tinha acabado de me formar e a Associação Comercial aqui de Franca estava começando um projeto da criação de uma cooperativa de crédito. Hoje, as cooperativas, é muito comum hoje, você vê cooperativa por tudo quanto é lado e tal. Naquela época, nós estamos falando de 2000, no ano de 2000, há 23 anos atrás. Era muito difícil, as coisas eram tudo mais complicadas. E aí, o que aconteceu? O pessoal da Associação Comercial foi até a faculdade e pediu para o diretor da faculdade uma pessoa para poder tocar esse projeto. Eles queriam um executivo que pudesse tocar esse projeto da criação da cooperativa para frente. E aí, pô, como assim, eu tive um destaque muito grande no curso, os professores gostavam muito de mim, eu tinha uma representatividade muito grande, era muito ativo, participava de tudo. Legal. Então, assim, o diretor falou, olha, tem uma pessoa aqui que é uma pessoa que vocês precisam. É um garoto que, pô, foi o melhor aluno da turma aqui, enfim. E aí eu fui fazer uma entrevista com o pessoal da Associação Comercial. E quando eles me mostraram o projeto, eu falei, olha, eu não tenho experiência com relação a isso. Eu estou acabando de me formar. Eu trabalhei, o pouco que eu trabalhei na minha vida até aqui sempre foi na área financeira, mas eu nunca trabalhei com cooperativismo de crédito. Não, mas nós queremos alguém para começar do zero. E eu, então, aceitei o desafio, né, de tocar esse projeto para frente. E nós, então, fomos responsáveis pela criação da primeira cooperativa de crédito dentro do estado de São Paulo, direcionada aos comerciantes, aos empresários, aos industriais, enfim. O que existia naquela época eram cooperativas de crédito direcionadas para segmentos agropecuários. Então, tinha a cooperativa dos produtores de café, tinha a cooperativa dos produtores de leite, tinha uma cooperativa que era dos profissionais da área da saúde, dos médicos, mas de empresários não tinha nenhuma. E a Associação Comercial teve essa ideia e colocou isso no papel e precisava de alguém para tocar o projeto para frente. E aí eu fui o escolhido, né? E esse foi o maior desafio que eu tive na minha vida profissional, porque era uma coisa que eu não conhecia, não sabia, não tinha domínio. Eu tive que aprender, eu tive que estudar muito, eu tive que viajar muito para buscar referência em outras cidades onde existiam cooperativas que já funcionavam. Então, foi um trabalho muito difícil, mas que vingou, né? A cooperativa hoje existe, está aí, tem 23 anos de vida, tem 12 mil cooperados. Que legal. E eu, em abril do ano passado, exatamente um ano atrás, eu pendurei a minha chuteira. Falei, pô, acho que a minha contribuição aqui... Acho não, tenho certeza que a minha contribuição aqui já foi dada, o meu legado já foi deixado, e agora eu vou tocar minha vida, vou fazer aquilo que eu sempre tive vontade de fazer, que é trabalhar com educação financeira, trabalhar com consultoria, sempre ligado na área da economia, né? Show. E isso aconteceu há um ano atrás. E de lá para cá, eu venho aí trabalhando na parte de educação financeira, eu faço palestras em empresas para os funcionários com relação à parte da educação financeira, que é uma coisa muito importante. É um tema que, na minha opinião, devia fazer parte da grade curricular de todas as escolas. Com certeza. A criança ela tinha que entrar na escola já aprendendo a mexer com dinheiro, para que quando ela saísse dali, ela tivesse uma ideia geral o que é o relacionamento com o dinheiro, o que o dinheiro proporciona, o que ele pode trazer para você, as coisas boas, as coisas ruins, né? Exato. E se isso de fato acontecesse, com certeza a gente não teria tantas empresas fechando aí por falta de experiência dos próprios empreendedores. Não tiveram base, né? Quando Exatamente. você não tem base, fica difícil. Então, de lá para cá, eu vim fazendo esse trabalho,
trabalho com educação financeira, trabalho com consultoria empresarial. O meu foco principal são pequenas e microempresas, que são aquelas que realmente precisam de ajuda, né? E geralmente, a gente estava falando aqui, antes de começar o nosso bate-papo aqui nos bastidores, que hoje o que a gente vê? Né? O cara trabalhava numa fábrica de sapato, aí ele sai da fábrica e resolve montar uma fábrica para ele. Né? Mas ele não sabe, ele não tem domínio, ele não tem conhecimento. Né? Então, assim, a maioria acaba ficando pelo caminho. Né? Exatamente. E é muito frustrante isso. Né? É muito frustrante. A gente, inclusive, fala muito isso. Eu falo muito nas minhas palestras, nos workshops que eu promovo. Eu falo, gente, não adianta você querer fazer uma coisa que você não sabe. Né? Então, você tem que estudar, se preparar para isso, para que você possa evitar o máximo possível os problemas que você vai ter na relação com o dinheiro. Porque uma coisa, você pode ter certeza, eu falo muito isso, o dinheiro não leva desaforo para casa. Verdade. Então, se você desaforar o dinheiro, uma hora a fatura vai chegar. E ela vem com tudo. E vem com juros aí. E vem com juros, justamente. Com acréscimo. Isso, então. E aí, de lá para cá, durante um tempo, ao longo desses últimos 23 anos, que eu me dediquei à cooperativa, eu fiquei 10 anos dando aula na Unifran, fui professor universitário lá. Vários e vários alunos passaram nas minhas mãos. E ali foi onde eu assim, consegui me realizar profissionalmente e também pessoalmente. Legal. Ser professor é uma arte. A pessoa realmente ela tem que ter o dom para aquilo. Verdade. E o principal, a arte de ensinar, ela tem que vir seguida do amor que você tem em fazer aquilo. Né? O desejo que você tem de ensinar, você faz aquilo com prazer. Quando você faz, é aquilo que a gente falou agora mesmo, quando você faz o que você gosta, você é feliz naquilo. Exatamente. E durante esses 10 anos que eu tive lá dentro da Unifran, ali eu fiz inúmeras, milhares de amizades, são amigos até hoje. Show. Antes da gente conversar aqui, eu recebi 2 recados aqui, 2 ex-alunos meus, pedindo orientação, pedindo um conselho. Então, assim, isso representa muito para a gente. Né? Eu estou fora da Unifran desde 2019 e tenho contato com a maioria desses garotos, com essas garotas também, pessoas que estão começando no mundo, empreendendo, né? Querendo começar um negócio. Professor, me dá uma mão aqui e tal. Enfim, foram 10 anos da minha vida assim, onde eu ficava, eu me sentia feliz ali. Legal. E aí o pessoal falava assim, mas como é que você aguenta, né? Você trabalha de manhã e à tarde na cooperativa e à noite você dá aula. Cara, eu saía de casa de manhã, trabalhava, almoçava em casa, né? Voltava para o trabalho à tarde. Eu saía da cooperativa às 6 horas da tarde, eu tinha que chegar na Unifran antes das 7. Uau. Então eu chegava em casa rapidinho, dava uma reforçada no desodorante, cozinhava 3 ovos, comia os 3 ovos, escovava os dentes, colocava a roupa de novo e corria para a Unifran, às vezes chegava um pouco atrasado, enfim. E ali eu falava, gente, eu estou aqui porque eu gosto, né? E aí eu tinha uma frase clássica que os alunos adoravam, né? Eu chegava na sala, assim, eles tudo conversando, aluno, aquela zoeira, a sala, aquela brincadeira e tal. Aí eu ficava parado assim, olhando para eles, aí eles ficavam em silêncio. Aí eu virava e falava assim para ele, eu amo os meus alunos. A galera ficava louca da vida. E nesses 10 anos que eu passei pela universidade, eles tinham um carinho tão grande comigo que todo ano eu era escolhido para ser paraninfo, para ser nome de turma, para ser professor homenageado. Eu estava presente em todas as formaturas. Né? Então foi uma coisa que me marcou muito. Ali eu fiz grandes amigos, alunos que viraram meus amigos, são até hoje. Eu tenho aluno que pedala comigo até hoje. Professor, vamos pedalar e tal. Então, assim, essa coisa de ser chamado de professor é uma coisa muito prazerosa. Principalmente quando você gosta do que você faz. Exatamente. Que foi o meu caso. Né? Fica como uma missão, né? Um propósito, né, Fred? Justamente. Você foi falando aí, eu fui imaginando aqui, né? É um comportamento que você vem desde do início, né? Você já sabia onde queria chegar, você tinha uma meta, um objetivo ali, desde a faculdade. Como você disse, ninguém perguntava nada, era você estava o tempo todo ali, você tinha sede, né? Aquela sede, aquela vontade de aprender, desenvolver,
Mas não só isso, você sabia onde você precisava chegar. Sem dúvida. Não era só assim um sonho, é uma necessidade, você falou, né? Eu tinha uma necessidade, um propósito de chegar lá e fazer acontecer. Eu achei legal você falando aí do desafio, né? Que surgiu aí uma oportunidade, não tinha conhecimento, tinha conhecimento dentro da área financeira, mas não dessa estrutura, nessa amplitude, né? Mas é aquele contexto assim, eu não vou recuar, né? E vou aprender, como você falou, a gente aprende o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente tem que estar estudando, buscando conhecimento. Às vezes eu vejo muito assim, o profissional ele acha que ele já chegou no topo, mas não está no topo, né? Não. Porque quando você chega no topo, você vê que ainda tem muita coisa para subir. E se você parar, outro dia eu estava até fazendo um treinamento sobre vendas, e eu achei uma frase muito legal que ele fala assim, né? A questão é assim, sua empresa, ela está evoluindo ou ela está quebrando, né? Ele usa um outro termo lá, mas ou ela está crescendo ou ela tá recuando, né? Porque ele fala assim, que a empresa ou ela está crescendo ou ela está quebrando. Se ela estiver estabilizada, isso quer dizer que ela está quebrando, porque ela tem que estar evoluindo o tempo inteiro. Né? Você tem que ter uma meta, você tem que estar sempre crescendo, sempre desenvolvendo. E eu levo sempre isso para o lado daquela questão que tem uma frase que eu sempre lembro dela, assim, um provérbio que fala assim, que água parada apodrece. Então, se a empresa está parada, ela apodrece, ela quebra, né? E a pessoa também. Então, a gente não chega naquele negócio assim, eu vou empreender. Mas, igual você falou, se não tem o conhecimento, se você não vai estudar sobre isso, não vai dar certo. Não vai dar certo. E, às vezes, a gente vai com o desejo, fala, não, eu vou, às vezes, com a necessidade, não, eu preciso fazer alguma coisa porque eu preciso de uma renda. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou vender. Né? Eu vou vender que, às vezes, é a maneira mais rápida de eu ter um retorno. Então, eu compro isso aqui por 10, vou vender por 20. Mas qual que é a estratégia? O que você precisa fazer? Não, é só comprar e vender mais caro. Não é bem assim, né? E eu acho legal nesse contexto da educação financeira, porque às vezes o cara ele até consegue comprar por 10 e vender por 20. Mas a educação financeira, você gerir esse dinheiro que entra e o que sai, que eu acho que é a parte mais difícil. O negócio falou, se tivesse essa educação ali no crescimento e desenvolvimento das crianças na base, eu acho que a gente está muito melhor hoje. Né? Às vezes eu brinco assim, né? Que eu falo que eu tenho um irmão que ele faz milagre com o dinheiro dele. Né? Então o dinheiro, ele entra pouco dinheiro, mas ele sempre tem dinheiro. Vai ver o que esse cara arruma, que sempre tem. Mas a minha mãe sempre foi assim. Minha mãe ela sempre teve um conceito ali de saber administrar. Né? Então aquelas pessoas que têm a sorte de ter uns pais assim que aprenderam a administrar, tiveram essa cultura e passaram, eu acho que são as pessoas que hoje elas conseguem se manter, mas a maioria não teve isso, né? Não teve. A maioria não teve essa educação meio que, sei lá, um conhecimento às vezes interno ali, uma maneira de administrar isso, né? Inconscientemente ali, né? Mas é o que você falou, se isso viesse da base, se a gente tivesse essa estrutura, eu acho que não só a questão das empresas, mas eu acho que a cidade e o país seria outra coisa, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O que você está dizendo é o seguinte, é aquele velho jargão, né? O meu pai fazia assim, eu vou fazer. Né? São crenças que nós temos com relação ao dinheiro que poderiam ser diferentes. Né? Eu me lembro assim, embora eu sempre tive envolvimento, meu pai foi gerente de banco a vida inteira, aposentou como gerente de banco, mas meu pai nunca me ensinou a mexer com dinheiro. Eu fui aprender sozinho, fui aprender na marra. Naquela época não tinha isso. Verdade. Hoje eu tenho um garoto de 19 anos, meu filho mais novo tem 19 anos, eu vivo conversando com ele sobre o dinheiro. Então assim, e aí eu falo muito para ele o seguinte, olha, se você fizer alguma coisa errada hoje, você não pode lá na frente falar para mim que você não sabia. Porque a sua geração, hoje, você tem a informação na palma da mão, em tempo real. Exato. Então você, embora seja muito imaturo ainda, você está começando a sua vida agora, mas você sabe diferenciar o que é certo do que é errado. Então, se você fizer alguma coisa errada e depois vier falar para mim que você não sabia, eu não vou aceitar. E você está se enganando. Você não está enganando a mim, você está se enganando. Né? Exato. Porque a informação hoje, ela está aí. Né? Só não acessa quem não quer. E essa questão da educação financeira, ela tem uma situação que é o que eu mais vejo. Né? As pessoas, na sua relação com o dinheiro, elas confundem o que é
desejo e o que é necessidade. Se ela não consegue diferenciar o que é desejo de necessidade, com certeza ela vai ter problema. Por quê? Por uma razão muito simples. Ela deseja trocar o celular, comprar um celular mais novo. É uma necessidade? Não, não é. Então não faça. Porque se ela faz o desejo se tornar uma necessidade, ela compra o que ela não precisa. E quem compra o que não precisa, depois é obrigado a vender o que tem para pagar. Com certeza. Então eu falo assim, quem compra o que não precisa, depois vai ter que vender o que precisa. Exatamente. Essa relação com o dinheiro, ela é muito importante e ela faz parte da nossa vida. Todo mundo hoje tem relação com o dinheiro. Tudo hoje é relacionado com o dinheiro. Sim. Se você não souber mexer com o dinheiro, não souber lidar com o dinheiro, se o seu trato com o dinheiro não for um trato fino, refinado, com certeza você vai ter problema. Que tipo de problema? Você vai gastar mais do que você ganha, que é o que acontece aí fora com a grande maioria. Exato. Então, essa é uma situação normal que a gente vê. Eu vou atender agora mesmo um casal que está nessa situação. Ele me chamou e falou, olha, esse mês eu gastei mais do que eu ganhei. Eu estou com um problema, preciso de ajuda. Eu tenho certeza que já vem de muito tempo, não é só de um mês para o outro. Nunca é só agora, né? E aí, o que eu faço? Eu já entro e pergunto. Você sabe o que é desejo e o que é necessidade dentro da sua vida, da sua família, na sua relação com o dinheiro? Não, eu não sei. Então você vai ter que aprender. Porque senão nós vamos resolver esse problema, daqui a pouco você vai ter outro problema. Exato. Então, essa coisa do trato com o dinheiro, e não é só o trato físico, é a coisa do comportamento, da emoção. Se a gente é levado pela emoção na nossa relação com o dinheiro, com certeza a gente vai fazer muita coisa errada. Com certeza. E depois a gente vai se arrepender. E eu tenho certeza, assim como você, eu, os nossos espectadores aqui, todo mundo já teve um momento na vida que parou para pensar e falar, puxa, eu comprei isso aqui sem precisar. Exatamente. Você falou um negócio legal, essa questão do emocional, né? Eu acho que do comportamento com o dinheiro. Você falou, a gente tem uma relação... não tem como você não ter relação com o dinheiro hoje. Não tem. Né? Não tem como. Ele faz parte da nossa vida. E se você não aprende a lidar de maneira correta, inconsequentemente ou inconscientemente, você vai lidar de maneira errada, né? Então eu falo assim, se torna uma necessidade, né? Porque o dinheiro está aí, ele faz parte da sua vida. Se você não aprender a lidar com ele direito, você vai lidar com ele de maneira errada. E, consequentemente, você vai ter problemas. E você falou do contexto emocional, que eu acho que é muito legal. Porque você falou do desejo e da necessidade. A gente vai falar assim hoje o mercado, ele não está preocupado com a sua necessidade. Ele quer que você deseje o produto que ele quer te vender. Justamente. Né? E você falando aí dessa questão do celular, por exemplo, o celular vou colocar assim, a marca hoje que mais vende, né? Celulares hoje, é um dos celulares mais caros do mundo e é o mais vendido. É o mais vendido. Né? Então, assim, quem precisa desse celular, teoricamente, se o outro, quer dizer, metade do preço faz as mesmas coisas, né? Mas o que eles fazem? Eles trabalham com o seu desejo, né? E tudo hoje trabalha em cima do desejo, né? Então... Não, né? O que? Eu não entendi o que você falou, você fez eu perder. Agora você fala aí. Eu falei que não faz, que não tem nem comparação. Ah, ele falou que não faz. Que isso. Depois você disse que eu trabalho. Depende, né? Depende do que você quer, né? Depende do que você quer, depende. É muito relativo isso. Mas fala assim que depende da necessidade, né? Entendeu? E não do desejo. Exatamente. Se eu preciso tirar uma foto, e essa foto precisa sair com uma qualidade extra que aquele outro vai estar tudo bem, mas se o outro para fazer uma selfie do dia a dia, se o outro resolve, então eu não preciso necessariamente daquele que é o dobro, né? Vamos colocar dessa forma. Então eu vejo que trabalha muito essa questão do desejo, né? Então o marketing em si, ele trabalha acessando o seu desejo, né? Despertando o seu desejo, né? E de repente, por acessar o seu desejo, se você não tiver isso que você falou, essa consciência da necessidade, você entende que o desejo ele é uma necessidade. Então você compra achando que você necessita daquilo, mas na verdade era só um desejo, né? Muito legal isso aí. Essa situação toda do celular, isso é uma coisa hoje
o mundo inteiro, né? É um negócio impressionante. E o que a gente pode tirar de bom disso? A gente pode tirar de bom isso o seguinte, nós temos a informação na palma da mão em tempo real. Exato. O que está acontecendo lá no Japão, você fica sabendo agora. Né? Então, isso é o lado positivo do negócio. O lado negativo é que virou uma vitrine de venda. Então, a gente estava falando da questão do celular. O celular hoje, a mídia é muito forte e assim, ela atravessa, na verdade, todo mundo para que a pessoa consuma. Então, hoje a propaganda ela é muito maciça. Exato. As pessoas acabam se entregando, acabam se rendendo à propaganda e muitas vezes compram aquilo que não precisa. E aí, meu amigo, não tem jeito. Vai ter que passar durante um tempo para poder se readaptar, ela vai ter que fazer alguns sacrifícios. Não existe milagre. Né? Tudo na nossa vida, na nossa relação com o dinheiro, não só na vida, na nossa pessoa física, nós enquanto agentes consumidores normais, mas as próprias empresas. Tudo é receita e despesa. Se você tem uma receita maior que a sua despesa, você está tranquilo. Agora, se você tem uma despesa maior do que a sua receita, aí, meu amigo, você tem problema. E aí não tem segredo. Ou você aumenta a sua receita ou você diminui a sua despesa. Simples assim. É simples assim, não tem segredo. Então, o trabalho que a gente faz hoje dentro das empresas e com as pessoas físicas também, a primeira coisa que eu quero saber, que eu entro, que eu pergunto, que eu faço um diagnóstico antes para poder entender a vida financeira da pessoa ou da empresa, eu peço para que ela me apresente todos os custos que ela tem. Eu quero saber todos os custos, eu preciso saber de todos os custos. Porque ali eu já consigo mapear e já entender. Depois que ela me passa os custos, aí, bom, agora você me traz o que você tem de receita. Quanto você ganha por mês, ou o que a sua empresa fatura por mês. Legal. E em cima disso a gente então vai fazendo o diagnóstico e vai entendendo. Olha, a sua situação é a seguinte. E aí acaba virando meio que um padrão para todo mundo, né? Ou você ganha mais, ou então você gasta menos. Não tem segredo, não tem segredo. Então, o nosso papel enquanto educador financeiro, enquanto consultor financeiro, é falar aquilo que a pessoa não ouviu em nenhum momento da vida dela. Então, mostrar para ela aquilo que de fato ela não viu. O que ela não viu? Que ela não pode gastar mais do que ela ganha. O que ela não ouviu? Que ela não pode gastar mais do que ela ganha. Senão, realmente ela vai ter problema. E a economia, ela funciona de uma maneira muito intensa com relação a isso. Nós temos hoje, eu sempre dou esse exemplo, que é um exemplo bem simples. Todo mundo acha que economia é um bicho de 7 cabeças, por conta do economês que a gente usa, os termos que são usados. Mas, na verdade, é uma coisa muito simples. A economia, ela trabalha com 4 variáveis. A primeira variável é o investimento. A segunda variável é a produção. A terceira variável é a renda. E a última variável, a quarta variável, é o consumo. Então, na sequência, o investimento gera uma produção, essa produção gera uma renda e essa renda gera um consumo. Vamos trazer isso para a nossa realidade aqui, vamos ver como é que funciona isso na prática. Legal. Imagina uma fábrica de sapato, nós estamos em Franca, não tem como não falar de sapato, né? Então, você resolve montar uma fábrica de sapato. O que você vai fazer? Você vai fazer um investimento. Exato. E como é que você vai fazer esse investimento? Bom, você vai atrás de um barracão, você vai alugar ou comprar equipamentos e tudo mais. Você vai montar toda a estrutura da fábrica para poder começar a produzir. Depois que você fez isso, né, você precisa obrigatoriamente começar a produzir. E para produzir, você precisa de mão de obra. Certo? Então, como é que funciona? O investimento que vai gerar a produção depende de uma mão de obra. Essa mão de obra, então você contrata os funcionários e então você começa a produzir. E na sequência, então você vai lá, o investimento vai gerar uma produção, você já tem os seus funcionários trabalhando, ele vai gerar aquela produção. Essa produção, ela vai se transformar numa renda. Por quê? Porque você tem que pagar salários para os seus funcionários. Exato. E os seus funcionários vão pegar esses salários e vão consumir no mercado. Certo? Muito bem. Então, investimento, produção, renda e consumo. Trazendo para a realidade da fábrica, se essas 4 variáveis funcionarem
na mesma proporção, toda vez que você tiver um investimento, esse investimento gerar uma produção, essa produção gerar uma renda e essa renda gerar um consumo, significa que tudo que você fez do investimento até o consumo funcionou. Então, quando chegar no consumo, esse consumo, essa variável vai mostrar para você que o investimento que você fez foi bom. Porque tudo que você produziu, você vendeu. Entendi. E aí, o que acontece? Você se vê motivado a fazer novos investimentos. Então, quando tem o consumo, volta para o investimento e você começa novamente o processo todinho. Você investe novamente, compra matéria-prima, começa a produzir, essa produção gera renda, essa renda gera consumo. E aí a roda da economia funciona. Eu chamo de engrenagem da economia. Legal. E aí um dia um aluno falou assim para mim, professor, qual desses 4 dentes de funcionamento da engrenagem é o mais importante? Todos são importantes. Todos os 4 são importantes. Mas os que estão nas duas pontas é que fazem a diferença. Por quê? Sem investimento não acontece nada. Entendi. E sem consumo também não vai acontecer nada. Imagina você investiu na sua fábrica de sapato, fez o investimento, produziu, gerou renda, chegou no consumo, travou, não teve consumo. Os 10 mil pares que você produziu durante todo o mês não foram vendidos. Você vai reinvestir naquele negócio? Com o quê? Você não vai reinvestir. Não tem jeito. Você não vai. Então, as duas variáveis que estão nas pontas, que é o investimento e o consumo, são as molas propulsoras que fazem a economia funcionar. Legal. Né? Então, isso é muito importante, porque o empresário ele tem que ter ciência disso. Que a partir do momento que ele faz o investimento, porque é o seguinte, o cara quando ele abre uma empresa, ele não abre uma empresa para fazer graça para ninguém. Esse dia eu estava atendendo um cliente, ele falou assim para mim, mas eu faço um trabalho social. Meu, para com isso, você conversa para boi dormir, você abriu tua empresa para ganhar dinheiro. Não tem outro motivo de você estar aqui. O teu único objetivo aqui é o lucro. Então, cara, trabalho social, legal, show de bola, mas não é o teu principal objetivo. O teu principal objetivo aqui é ganhar dinheiro. Né? E o lucro ele tem uma característica muito importante na nossa vida. Qual que é essa característica? Ele chama muita atenção da gente. Como assim, Fred? Cara, você compra um celular por 10, vende por 20, você vai comprar outro, vai vender por 10, e vai começar. Quando você começa a ganhar dinheiro, quando você começa a fazer isso, aquele negócio vai incorporando em você e cada vez mais você quer vender mais e ganhar mais. Exato. Então, o lucro, ele é um motivador, ele é um incentivador para que a gente sempre esteja buscando novos investimentos para poder ganhar mais dinheiro, né? Então, assim, tem um ditado muito, muito antigo que diz que dinheiro chama dinheiro, né? Assim, exatamente. Dinheiro chama dinheiro. Então, assim, se você tem um negócio e esse negócio está prosperando, está dando lucro, está dando resultado, cara, você vai querer cada vez que ele dê mais resultado ainda. E aí, um aluno perguntou para mim, qual que é o percentual de lucro ideal, professor? O maior possível. O que o empresário busca é o maior possível. Então, se você ganhar 10% de lucro, tá bom? Depende do teu negócio. Se você tiver um negócio pequeno, mas que tem uma lucratividade boa, para você tá bom? Tá. Mas e se eu falar para você que você pode ganhar 30%, 40%, 50% de lucro? Eu vou querer. Então o lucro, na verdade, o empresário ele busca o lucro incessantemente. E quanto maior for esse lucro, para ele, melhor. Né? Porque o lucro nada mais é do que a sobra de tudo que você ganhou, tudo que você pagou. Então, tudo que você ganha, você paga, o que sobra é lucro. Né? Exatamente. E é ele que te dá o poder de crescimento, desenvolvimento, né? E aí você tocou num ponto muito interessante. As pessoas falam muito isso. A minha empresa está crescendo. Cara, isso é fantástico. As empresas, de fato, têm que crescer. Os países no mundo têm que crescer. Mas eles têm que se desenvolver. Se você só crescer e não desenvolver, cara, você fica parado no tempo. O mercado não aceita mais que você simplesmente cresça. Você tem que crescer e desenvolver, porque você, só crescendo, você não se sustenta. Legal. E qual que é a diferença entre crescimento e desenvolvimento? Vamos pegar um exemplo, um país. Vamos pegar o nosso Brasil, que a gente ama tanto. Show. Né? Vamos lá. O Brasil é um país, hoje eles falam subdesenvolvido. Pô, mas como assim? Cara, nós ainda temos uma série de coisas aí. Historicamente, nós somos um país
nós fomos colonizados pelos portugueses e só não aceita quem não quer, que desde a época da colonização nós já fomos roubados. Os portugueses levaram as nossas índias embora, levaram o pau-brasil, levaram as pedras, levaram o ouro, levaram tudo embora. Então nós já começamos a nossa história sendo saqueados. Verdade. Né? E aí, qual que é a diferença entre um país que cresce e um país que desenvolve? O país que cresce é aquele que apresenta um aumento no seu produto nacional bruto, no seu produto interno bruto, que é o PIB. Né? Então, Sim. o PIB no Brasil, o ano passado, um exemplo, cresceu 3%. Bom, o país cresceu 3%. Porque o PIB nada mais é do que a diferença de receita e despesa, a mesma coisa. Né? Entendi. Seria meio que um lucro aí do país. Né? Cresceu 3%. Tá bom. E o que ele desenvolveu? O que é o desenvolvimento nessa história? O desenvolvimento é educação, saneamento básico, saúde. Isso é desenvolvimento. Então, você pega os chamados países desenvolvidos, Estados Unidos, os países da Europa, Alemanha, Itália, França, que são considerados países desenvolvidos, eles têm não só o crescimento do produto interno bruto, mas eles têm o desenvolvimento. O sistema de saúde funciona, Entendi. A educação funciona, né? A parte da saúde funciona muito bem, que é muito importante. O saneamento básico. Você olha esses países desenvolvidos, você não vê favela, você não vê esgoto a céu aberto. Né? E nós temos Show de isso bola. no Brasil. Né? Então, assim, quando você vê, toda vez que você vai para o Rio de Janeiro, lá é muito comum, você vê aquele monte de favela que tem lá, aquilo lá é o chamado subdesenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento não chegou ali. O Estado, o país pode até crescer, mas não está desenvolvendo. Né? Show. E aí tem o papel do Estado, que é muito importante nisso. E a gente sempre fala muito isso. Porque, na verdade, todos nós pagamos impostos. E qual que é o objetivo da gente pagar imposto? Qual que é o papel do Estado na nossa vida? Nós pagamos impostos para que o Estado nos dê justamente a base do desenvolvimento. Saúde, educação, saneamento básico. Né? Obrigatoriamente, ele tem que nos devolver os impostos em cima dessas variáveis que sustentam o desenvolvimento. A saúde, a educação, o saneamento básico. E a gente não vê isso. Não tem isso. Né? Obrigatoriamente não tem. Obrigatoriamente não tem. Então, literalmente, assim, a gente tem uma história desde que o país foi descoberto e foi colonizado, a gente vem sendo saqueado. Né? E aí, quem que paga essa conta? Né? Quem paga imposto está pagando para alimentar isso tudo. Né? E aí a gente fala o seguinte, né? Tem vários estudos, eles estão tentando de tudo quanto é jeito aí, mexer na parte tributária, na parte fiscal, né? Reforma aqui, reforma dali, porque é tudo muito engessado. Né? Hoje, para você... Quando eu fui abrir a minha empresa de consultoria, cara, eu fiquei desesperado. Eu falei, mas não é possível, isso aqui está errado, cara. E eu trabalho com isso o dia todo, pô. Uma burocracia, cara. É taxa em cima de taxa. Exato. Impressionante o negócio. E aí, pô, por isso que eu falo, o empreendedor no Brasil, ele é um herói. Por quê? Exato. Porque, primeiro, para abrir uma empresa já é uma puta de uma dificuldade. O cara tem muitos problemas, muitos obstáculos para poder abrir a empresa. Depois que ele abre, ele vai ter muitos problemas e muitas dificuldades para se manter no mercado. Né? Assim, Exato. É muito difícil. Então, os meus clientes de consultoria, eu falo para eles, vocês são heróis. Porque para fazer tudo o que vocês fazem e ainda estar de pé, pagando tudo isso que você paga de carga tributária, hoje tudo que você vai fazer é imposto. Tudo. Então, isso desmotiva o investimento. Né? E aí, o que acontece? O cara que tem dinheiro, ele fala, eu não vou investir. Para que eu vou abrir uma fábrica? Eu vou deixar o meu dinheiro rendendo no mercado, que eu vou ganhar muito mais. Eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Né? E é verdade, né? Se o cara tiver o conhecimento de trabalhar com dinheiro, ele cria outras situações, né? O dinheiro chama dinheiro. Exatamente. Se você souber trabalhar, hoje tem um investidor na Bolsa hoje que vive disso. O cara não faz mais nada. Exato. Né? Ele vive da especulação financeira. Exatamente. O nosso país tem um ambiente propício para esse tipo de vida. Para quem quer investir
no mercado financeiro, se o cara realmente souber fazer negócio, ele não precisa trabalhar, ele só investe na bolsa. Exatamente. Né? Compra, vende ações, compra ações, recebe dividendos dessas ações, né? Faz as operações certinhas, tem rendimentos. E aí, pô, o cara faz uma renda mensal, vou trabalhar para quê? Ele cria um negócio sem necessidade de produzir, né? Ele vai falar assim para você, aqui, ó, isso aqui é a minha vida financeira, tá vendo? Você acha que eu vou pegar isso aqui e vou botar numa fábrica de sapato para ter dor de cabeça com fornecedor, com governo, com funcionário? Exato. Não vou fazer isso, eu vou ficar quieto do jeito que eu tô. Exatamente. Né? E aí, só que aí é o seguinte, quando esse tipo de situação, quando o cara resolve investir no mercado financeiro, ele não gera emprego. E se ele não gera emprego, ele não gera renda. Exato. E se ele não gera renda, ele não gera consumo. É tudo aquilo que nós falamos aqui. Ó. Exatamente. Percebe? Tem uma estrutura. Não tem. Se não tiver investimento, não tem produção. Se não tiver produção, não tem renda. Se não tiver renda, não vai ter consumo. Né? E aí, como é que faz? Vai parar tudo? Né? Então, o investimento hoje, sem dúvida nenhuma, é a mola propulsora de todas as ações que acontecem no que diz respeito à economia. É o investimento numa ponta e o consumo na outra. Não adianta nada sem investir e não vender. Você tem que investir e vender, porque a venda é o consumo. Né? E aí entra nisso que nós estamos falando aqui do celular. Você acha que essa dificuldade, Fred, que o cara tem, o empresário, por exemplo, eu poderia usar o dinheiro para investimento, eu não vou gerar renda. Automaticamente, se eu não gero renda, eu não crio essa máquina, então eu criei uma máquina só minha. Né? Eu tenho a minha renda, eu tenho o meu investimento e eu faço ele crescer. Então, eu não desenvolvo emprego, automaticamente a economia dela não se desenvolve. Né? Pelo menos eu não crio emprego para outras pessoas ali. E isso acaba entrando nessa questão do subdesenvolvimento, né? Sem dúvida. Então, mas você fala assim, todo esse processo, essa dificuldade que a máquina do nosso país acaba criando para o empresário, ela meio que não força o empresário a buscar caminhos mais, assim, não digo mais fáceis, né? Mas toda essa dificuldade que você tem para manter uma empresa, para manter pessoas, administrar, para gerar renda para essas pessoas, gerar empregos. Eu acho que chega num ponto que o cara ele cansa disso tudo. Ele fala, não, eu vou ficar mais quieto, vou trabalhar só eu e eu mesmo, né? Vou diminuir a minha empresa com 1 ou 2 funcionários. Às vezes entra nessa questão de vou partir para construção, para investimento, né? Que hoje está crescendo muito na nossa cidade, questão de imóveis e tal. Então, como economista, você acha que a economia, o próprio sistema, a própria máquina assim, do país, do governo, você acha que ela força um pouco o cara a tomar esse tipo de caminho? Você tocou num ponto aí fundamental, né? Acaba que força, né? De uma maneira, inclusive, direta. Porque é o seguinte, o empresário, ele abriu a empresa dele para ganhar dinheiro. Né? Ele quer ter lucro. Agora, quanto custa esse lucro para ele? Exato. Então, é essa conta que ele vai fazer. Né? Então, assim, se eu posso ter lucro, se eu pegar 5 milhões de reais para fazer um investimento numa fábrica, por exemplo, quanto que eu vou ter de retorno desse investimento que eu vou fazer? Porque hoje tudo é conta, a gente tem que fazer conta de tudo. Então, se eu pegar 5 milhões para investir, quanto que eu espero ter de retorno? Eu espero ter de retorno pelo menos um percentual que seja superior à taxa de juros que é praticada no mercado. Mas por que, Fred, você fala isso? Por uma razão muito simples. Imagina que eu vou abrir uma fábrica, eu pego 5 milhões de reais e vou abrir uma fábrica. Essa fábrica vai me dar 12% de retorno. Se eu pegar esses mesmos 5 milhões e aplicar no mercado financeiro, a taxa Selic está em 13,75%. Aonde eu vou ganhar mais? Com 13,75 ou com 12? Com 13,75. Então, eu não vou abrir a fábrica. Então, o retorno que eu espero ter do investimento quando eu resolvo montar um negócio, ele tem que ser, no mínimo, superior ao custo do dinheiro, que é a taxa Selic, que hoje está em 13,75. Então, se eu abrir um negócio para ganhar 13,75, eu já estou empatando. E sem contar que abrir um negócio envolve fornecedor, relação com funcionário, relação com o governo, né? Exato. Que eu chamo de ambiente externo, área de influência e ambiente interno. O ambiente interno é o ambiente da empresa. Ali você consegue mexer. A área de influência é onde estão os seus fornecedores, seus clientes, o mercado. Certo. E o ambiente
externo ali, a parte externa, é onde está o governo, as leis, o STF, as eleições, é onde tudo acontece. Aonde é mais fácil eu mexer? É mais fácil eu mexer no ambiente interno, que é o ambiente da empresa, que é as coisas aonde eu consigo mexer. Eu não vou conseguir mudar o comportamento do meu fornecedor nem do meu cliente. E também não vou conseguir mudar o governo, e nem as eleições, e nem o STF. Exatamente. Então, o ambiente interno da empresa é onde tem que ser trabalhado. E é ali que eu falo para as empresas que eu presto consultoria. Você tem que mexer aqui dentro. E aqui dentro você tem que mexer em tudo que você pode para poder reduzir o maior possível os custos que você tem. Por uma razão muito simples, Wesley. É o seguinte, eu vou te dar um exemplo bem claro disso. R$1 a mais de custo significa R$1 a menos de lucro. Exato. Mas R$1 a mais de venda não significa R$1 a mais de lucro. Por quê? Porque para fazer a venda eu tenho custo. Tá? Então eu fiz uma conta esses dias para uma pessoa que eu atendo e mostrei para ele, olha, com essa estrutura de custo que você tem, eu mostrei para ele, se você aumentar a sua venda em R$1, os seus custos vão aumentar em 3,14 centavos. Então você vai ter que trabalhar 3 vezes mais para cobrir os custos. Agora, se você reduzir 1% dos seus custos, vai te sobrar 1% lá na frente. E essa relação ela é direta. Entre a redução de custo e a criação do lucro, ela é direta. Ela não é direta no aumento da venda com o aumento do lucro. Ela não é proporcional. Olha que legal. Né? Então, assim, é uma coisa muito interessante. Qual que é a mensagem que a gente deixa, então? Né? O segredo não está na venda diretamente. É lógico, a venda faz parte de todo o processo. O segredo está no custo. Legal. Quando a gente vai negociar com o fornecedor, né, se a gente tiver o poder de negociação, a barganha, se você conseguir 1% de desconto com o teu fornecedor, você pode ter certeza absoluta que esse 1% vai para o teu lucro. Que legal. Né? Então é uma relação direta. O custo é onde eu sempre falo, vamos mexer aqui. Tanto é que eu entro direto nos custos. Entendi. Você falou um negócio aí muito legal, essa conta, né? Eu falo que é a estratégia, né? Não tem jeito. O cara ele tem que ter uma visão estratégica de tudo, né? Sem dúvida. Porque às vezes a gente está exatamente entrando nesse contexto, né? Eu preciso vender mais, eu preciso aumentar meus lucros, eu preciso vender mais para aumentar. E às vezes a estratégia eu preciso diminuir o meu custo. Porque para aumentar as vendas eu vou ter que investir. Eu vou ter que gastar mais, vou ter que criar outros canais, vou ter que investir em propaganda para dizer, eu preciso vender mais. E às vezes a estratégia está simplesmente eu reduzir o custo, que é onde eu tenho às vezes maior influência, um controle, porque às vezes eu tenho mais controle do meu fornecedor do que do meu cliente. Né? Porque o meu cliente ele não está aqui. Eu preciso captar ele, preciso entender onde ele está, preciso alcançar ele. O fornecedor eu já estou lidando diretamente com ele ali. E às vezes eu tenho mais poder de negociação com o meu fornecedor do que com o meu cliente, né? Eu vou assim, só um exemplo bem rápido aqui. Eu dei esse exemplo esses dias. O empresário chega na empresa e fala, nós precisamos reduzir custo. A primeira coisa que eles vão mexer, eles vão querer reduzir, ele vai cortar a energia elétrica, vai apagar as luzes e tal, vai mexer no cafezinho, é a primeira coisa que eles fazem. Então imagina que esse empresário ele pague uma conta de energia de R$100. E ele fala, nós temos que reduzir. Eles fazem um esforço danado, mas assim, mobiliza todo mundo e consegue em um mês economizar 50%. Então, uma conta de R$100, ele vai pagar 50. Ele economizou 50. Pô, show de bola, 50. Mas assim, fez um puta do esforço, mobilizou todo mundo. Numa negociação com um fornecedor, ele vai fazer uma compra de 50 mil com aquele fornecedor. Se ele negociar 1% de desconto com o fornecedor, ele vai ganhar R$500 de desconto. 10 vezes mais o que ele ganhou economizando energia. E ralando, né? Aonde que é mais fácil? Né? E aí eu falei que é o princípio de Pareto, né? 20% de esforço gera 80% de resultado. E aí as pessoas não percebem isso. Então eu chego na empresa, eu falo pro cara que ele tem que cortar custo e fala assim para mim, pô, vou mandar apagar a luz, vou tirar o café. Meu, não é por aí, cara. Você tem que ir nos maiores. Os custos maiores geralmente são os fornecedores. Você falou um negócio interessante aí, me veio à tona aqui um comportamento que eu vejo de alguns empresários, né? Que às vezes eu tenho contato.
Eu vejo que às vezes o cara ele quer reduzir custo em algumas coisas específicas, e aí ele foca às vezes nessas coisas, mas tem outras coisas que às vezes está gerando mais custo, mas ele não observa. E né? aí vai... Então às vezes ele fica exatamente igual você falou. Não, apaga a luz, diminui aqui, porque isso, porque aquilo. Só que em outra questão, às vezes que ele teria um retorno melhor, ele não percebe, ele não olha para aquilo. E às vezes ele fica nadando contra uma correnteza ali, né? Forçando todo mundo, reduzindo salário ou tentando aumentar a carga. De uma forma ou de outra, ele tenta reduzir para poder gerar mais retorno, mas às vezes uma coisa tão simples ali ele não se atenta, né? Não se atenta, que daria um resultado melhor. Ô Fred, bom, para a gente ir caminhando já para os finalmentes aqui, né? Eu queria o seguinte, fala um pouquinho assim... Você falou de tudo, né? Você falou de tudo aí e tal. Mas eu queria que você direcionasse assim, o pessoal quem que geralmente precisa da sua consultoria financeira. Eu vou falar o seguinte, da educação financeira, que é aquela que você falou que trabalha com as pessoas físicas, você já falou bastante aí, mas qual que é o seu cliente, assim, que geralmente é a pessoa que mais te procura para a educação financeira? E depois eu queria também que você me direcionasse aquelas empresas, você já falou que são as micros e pequenas empresas, mas para o empresário se identificar, que às vezes ele não tem essa percepção, às vezes ele nem sabe que ele é uma micro ou pequena empresa, né? Para ele identificar, assim, peraí, ele está falando comigo, eu preciso desse cara aí, né? De uma maneira bem clara, né? Bem simples. Infelizmente, as pessoas só procuram a gente quando a situação realmente ficou complicada. O que é uma coisa muito errada, né? Na verdade, eu fui auditor interno, trabalhei com auditoria, e eu falava sempre para os meus pares o seguinte: o trabalho que eu desenvolvo, ele é muito mais preventivo do que punitivo. Ou seja, eu venho aqui para ajudar vocês a se prevenirem para lá na frente não errar. Né? E o que acontece com a educação financeira é isso. As pessoas que me procuram geralmente estão com problemas financeiros. Né? Se procura antes do problema financeiro, com certeza ele vai evitar o problema. Então, o trabalho ele passa a ser preventivo. Né? A gente desenvolve esse trabalho. Então, o meu público-alvo para a educação financeira são todas as pessoas físicas de uma maneira geral. Legal. Mas as que mais me procuram são as que têm problema financeiro. O que é problema financeiro? Gasta mais do que ganha. Né? E aí não tem milagre. E aí quando eu entro e falo pro cara, ó, você vai ter que cortar isso. Pô, desse jeito como é que eu faço? Bom, então como é que faz? Como é que faz? Mas eu te dou outra opção. Vou te dar outra opção. Você não quer cortar? Não. Então você arruma uma fonte de renda alternativa. Uma renda extra. Legal. Né? Pô, mas o que você sabe fazer? Cara, eu sei arrumar carro, sou mecânico. Cara, então você vai trabalhar de mecânico no final de semana. Ou depois das 6 horas, quando você sair do teu trabalho. Porque você vai construir uma renda extra. E aí é aquela coisa que eu te falei. Ou você aumenta a tua receita ou você diminui a tua despesa. Não tem segredo. E para as empresas, a gente procura fazer um trabalho com quem mais precisa de fato, que são realmente as micro e pequenas empresas. Legal. E existe eu chamo de amadorismo, porque realmente é o que acontece. As pessoas não sabem administrar o próprio negócio, não sabem fazer gestão do negócio. E esse não saber fazer a gestão do negócio tem um custo, e esse custo é muito caro. Né? E a gente só vai descobrir esse custo quando aparece o problema. Aí fala, pô, tem um consultor e tal. E aí eles chamam a gente como se a gente tivesse uma fórmula mágica, uma varinha mágica. Não tem, Fred. Não tem. Não tem, né? A fórmula mágica você não pode gastar mais do que você ganha. Você, na sua empresa, você não pode gastar mais do que você fatura. Né? Exato. Então, assim, o que a gente busca para trazer para as empresas e para as pessoas físicas na educação financeira é basicamente o mesmo princípio. Legal. Né? É conseguir colocar na cabeça deles que a necessidade dele não pode se tornar um desejo. E nem vice-versa. Legal, isso ficou então, legal. se eu tenho desejo, é muito simples. Olha, é só você fazer uma pergunta. Eu tenho um desejo de comprar um telefone novo. Eu vou te devolver com outra pergunta. Você tem necessidade de comprar esse telefone? Se você responder sim, eu vou falar para você comprar. Se você responder não, eu vou falar para você não compre. Não compre porque você vai se arrepender. Né? E diferenciar essa necessidade do desejo, né, Fred? Que é o difícil. É o ponto. É o fio da meada. Eu falo que por exemplo, meu filho tem 9 anos, né?
Então ele fala assim, eu preciso disso. Mas você precisa disso? Não, eu preciso disso. Você então, tem necessidade? Exatamente. É isso que você tem que perguntar. Exatamente. Mas é quando a gente fala assim, não, tem que ser esse. Tem que ser esse. É porque o desejo parece que é mais forte que a necessidade, né? E às vezes tem que esmiuçar. Não, pera aí, por que eu preciso desse? Esse aqui não faz a mesma coisa, né? Ou qual que é a diferença dos dois? Será que esse aqui não supre as minhas necessidades? Será que é aquele lá mesmo? Não, é aquele. Ok. Então acho que essa questão que a gente tem que fazer tem hora, né? Na verdade é aquilo que eu te falei. Exatamente. Quando você tem um desejo, né? Você tem que perguntar para si mesmo, eu preciso disso? É necessário para mim? Se for necessário, compre. Se não for, não compre, porque com certeza você vai se arrepender. Vai, e bastante, né? E pagar juros por isso aí, e né? Pagar juros, e paga caro, né? Paga caro. Show de bola. Fred, bom, eu acho que você já deixou sua mensagem final, né? Que é essa aí, né? Bom, eu queria te agradecer, tá? Nosso bate-papo aqui foi top. Aprendi muita coisa hoje aí. Você me deu umas chavinhas aqui que viraram, tá? Foi show de bola. Que legal. Eu creio que o pessoal que está assistindo a gente aí também passou por isso. E eu só tenho que te agradecer, tá? Pelo seu tempo, que eu sei que é corrida aí, que você já daqui já está correndo para atender um cliente aí, tá? Mais uma vez eu queria te agradecer e pedir para você deixar os seus contatos aí para o pessoal que se identificou, que entendeu que estão nesse processo aí, né? E o recadinho pessoal, né? Não espere ter o problema, né? Vai antes, né? Vamos trabalhar de forma preventiva, né, Fred? Igual você falou aí, já que a gente não tem educação na escola, né? Então, pelo menos vamos te conscientizar que eu preciso ter. Às vezes eu não tenho problema, mas eu não preciso ter também, né? Para poder procurar, né, Fred? Lógico. Então, se eu tenho, sei lá, se eu quero melhorar o meu desempenho com o dinheiro, porque querendo ou não, como a gente falou aqui o tempo todo, ele faz parte da nossa vida, né? E eu falo assim, se você tem um carro, né, você vai estudar sobre aquele carro. Se você compra um carro melhor, você quer entender o que aquele carro faz. Isso. Se você tem um celular novo, você quer entender, né, o que esse celular faz, o que ele te traz de novidade. E dinheiro a gente está a todo momento. Então, o que eu posso fazer de melhor com esse dinheiro? Como que eu posso investir? Como que eu posso trabalhar ele? Então, eu preciso ter esse conhecimento, né? E se eu tenho uma empresa, ou se eu estou pensando em abrir um negócio, poxa, o dinheiro eu vou ter que trabalhar com ele o tempo todo. Então, eu vou esperar abrir o negócio, passar os perrengues ali para poder depois buscar um consultor, né? Antes eu já buscar, nem que for uma consultoria. O que você acha? Por onde que eu devo começar? Isso. Né? Se eu tenho dinheiro para investir, como que eu começo a investir? Ou se eu não tenho esse dinheiro? Porque a gente falou, você falou do investimento aí, até me veio na hora ali, né? E quando o cara ele não tem o dinheiro para investir, eu comecei o negócio, mas eu não tenho dinheiro para investir, né? Então eu já vou começar produzindo que jeito, como que eu tenho, né? E se der lucro lá, eu volto a investir. Isso. Né? E às vezes entra nesse contexto, né? Mas eu acho que ele procurar antes para já ter esse contexto, essa visão aí geral, né? Seria o ideal, né? Seria o ideal, né? Seria o ideal. Passa aí seus contatos, Fred, o pessoal entrar em contato com você. Legal. As minhas redes sociais, todas elas, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, tudo @Fred Nazar. Show de bola. Tá? Tudo junto, não tem espaço, não tem nada. Fred Nazar, com Legal. D mudo e Z no Nazar. Né? Nazar. O meu telefone de contato é 16 99999 3311. Show. Meu celular é bem antigo, é um dos primeiros que teve. E o meu e-mail, frednazar@gmail.com. Show de bola. Eu estou à disposição, agradeço demais o seu convite. Para mim foi uma honra poder trocar experiências com você aqui, com a sua audiência, com seus espectadores. Poder deixar uma contribuição, para mim foi de grande valia. Eu fiquei realmente muito satisfeito e muito honrado com o seu convite. E aproveito para te desejar todo sucesso, que você tenha aí bastante sucesso no seu podcast. A partir de hoje, você já ganhou um fã, vou fazer divulgação disso aí nas minhas redes sociais, colocar o pessoal para poder te seguir lá no canal do YouTube e principalmente prestigiar você aí assistindo os seus podcasts. Obrigado, a gente que agradece, tá? Eu também fico imensamente honrado, tá? Por tudo que você trouxe aqui, assim, se a gente ficasse aqui, ia ficar o dia todo verdade, aqui, né? verdade. Porque é muito conteúdo, é muita coisa, né? E ainda mais um assunto que é interessante que você falou no início, né? Que o curso de economia foi se acabando, né?
É interessante porque é uma coisa que a gente lida o tempo todo, o dinheiro, mas as pessoas não têm essa conscientização, né? E você trouxe aqui uma forma de conscientizar um pouco, né? Essa contribuição com as pessoas começarem a tirar, peraí, dinheiro, né? O que eu posso melhorar? Como que eu posso trabalhar com isso? E para mim foi assim de grande valia também, né? Como eu disse, virou algumas chaves aqui, eu creio que virou para nossa audiência também. E eu que virei seu fã, cara. Obrigado. Tá, eu que virei, quero saber mais. Sempre que você tiver alguma novidade aí, avisa a gente, tá? Claro. Né? Que você falou de workshops, palestras e tal. E outra coisa, né, Fred? Você comentou das palestras aí, a gente não falou, mas você falou que às vezes das palestras internas, né, nas empresas, né? Sim. O pessoal pode convidar também, às Pode. vezes ele não é seu cliente de consultoria, mas para uma palestra, para dar um entendimento ali. Pode sim, a gente faz esse trabalho. Geralmente os empresários pedem para poder fazer a palestra voltada para a educação financeira para os funcionários. Legal. Né? A gente faz muito, isso é um trabalho muito interessante e o pessoal gosta muito, porque você sempre acaba tocando na ferida, né? Exatamente. E aí o cara fala, puta, esse cara tá falando uma coisa que serve para mim, né? Geralmente Exatamente. porque na verdade todo mundo precisa. Na verdade todo mundo precisa. Só para encerrar eu falo uma frase. O conhecimento é o único ativo que ninguém pode te tirar. Então, gente, se eu puder deixar um recado para vocês, estudem. Adquiram conhecimento, porque o conhecimento você leva para onde você for. Né? O cara falou assim para mim esse dia, pô, você trabalhou 22 anos lá na cooperativa e tal. Tudo que eu aprendi lá foi uma escola para mim, eu trouxe e está comigo. Ninguém vai me tirar isso. Ninguém tira. Né? Exato. Eu ouvi essa frase há muito tempo, Fred. Eu li ela em algum lugar e isso eu trago comigo para sempre. Assim, você pode tirar tudo de um homem. Você pode tirar dele o trabalho, você pode tirar tudo que você quiser tirar dele. Você só não consegue tirar a fé, a esperança e o conhecimento. Isso você não consegue tirar dele. É isso aí, pessoal. Bom, e a gente vai ficando por aqui, né? Com essa frase maravilhosa desse cara maravilhoso, né? Pessoal, mais uma vez, fiquem com Deus. Obrigado por acompanhar a gente mais uma vez aí, tá? Bom, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, nas nossas redes sociais. Segue o Fred lá e até mais. Tchau, tchau.